Boa noite, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui para tentar falar sobre a palavra do Senhor. Antes de iniciarmos o estudo do capítulo 20 de Ezequiel, que é muito importante, oremos para que o Senhor ilumine o nosso pensamento. Senhor, obrigado por tudo, que esta quarta-feira seja abençoada, igual às demais dessa semana, que já estamos no início já da quinta-feira, que essa quinta-feira também seja maravilhosa como os outros dias. Que o Senhor venha nos iluminar, nos dar sabedoria, conhecimento, discernimento, entendimento, inteligência na sua palavra, que possamos aprender e guardá-la em nosso coração. Que o capítulo 20 de Ezequiel, para as pessoas que procuram aprender as profecias, é interessantíssimo, Senhor, principalmente para se encaixar em Apocalipse 13. Por isso agradecemos e louvamos o seu santo nome e te imploramos por amor ao Messias. Amém. Queridos irmãos, capítulo 20 de Ezequiel é muito citado, como eu falei, pedindo para o Senhor por entendimento na oração, para as pessoas que procuram entender. Mas aí você já vai dizer assim, ou pensar, vai vir falar sobre sábado, sobre aquela coisa, e eu não quero saber. Não, continua assistindo esse vídeo. Eu não tocarei sobre o assunto do sábado, porque o sábado é um sinal, como todos os judeus sempre comentam, é o maior sinal do Senhor para conosco. E esse capítulo fala sobre muitas outras coisas, principalmente as abominações da casa de Israel depois do Êxodo. Esse é o subtítulo aqui desse capítulo, número 20 de Ezequiel. Iniciemos com o verso 1, o que iria acontecer. E aconteceu no 7º ano, do mês 5º aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos da casa de Israel para consultarem o Senhor e assentaram-se diante de mim, ele, Ezequiel. Vejam só que interessante esse versículo. Ezequiel, como ele era um profeta do Senhor, como algumas partes na Bíblia nós também já vimos ser escrito assim como adivinhador, algumas traduções das Bíblias utilizam esse termo. Então ele era uma pessoa como um oráculo daquelas histórias que a gente vê nas aulas de história. O que acontecia? O Senhor utilizava ele para repassar as profecias, repassar as mensagens para o povo, assim como utilizou Moisés e muitos outros profetas, até não citados na Bíblia, mas que também existiram. E o principal, Ezequiel, como um homem utilizado pelo Senhor, Daniel também praticamente da mesma época, o que aconteceu? Ele foi consultar o Senhor. E o que o Senhor fala para ele? Verso 3. Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes, assim diz o Senhor, vós vindes consultar-me, vivo eu que vós não me consultareis, diz o Senhor. Então o Senhor não queria conversar com eles. Por quê? E ele explica tudo o motivo do porquê ele não queria conversar com aquele povo. O que levou ele a estar tão desgostoso com aquele povo. Ele fala ali que ele se apresentou no Egito e conta toda a história. Faz uma espécie de resumo, esse capítulo 20, de tudo que o Senhor havia já feito para eles, todo o amor do Senhor e toda a parte de afastamento que o povo fazia do Senhor. Principalmente nós vimos por causa da idolatria. No versos 12 e 20, que você estava achando que eu iria falar, que fala sobre o sábado ser o sinal do Senhor, você se errou, você se enganou. Mas falaremos sobre o que vem após, o verso 13, daremos uma olhadinha. Verso 13. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, então olha só, a casa de Israel se rebelou contra o Senhor, não andou nos juízos dele, não andou nos estatutos, naquelas práticas de boa vizinhança que o Senhor havia já dado ao povo de Israel, explicado, explanado, e Moisés deixado escrito já no Pentateuco, nos primeiros 5 livros que Moisés escreveu. Mas veja só, o porquê será? Cumprindo-os o homem, então se as pessoas, se o povo de Israel tivesse levado à risca todas aquelas boas condutas, todos aqueles conselhos para uma boa vizinhança entre um e outro, entre os próprios irmãos, viverá por eles. A primeira vez que eu li isso aqui, eu achei bem interessante e me chamou muita atenção. Por que viverá por eles? Como se fosse viverá com eles, viverá para eles. Então você teria uma boa convivência para com o seu outro irmão, respeitando aquilo, e você viveria por eles, viveria como seguindo aqueles estatutos, seguindo aquela lei, seria para o seu coração.
E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Isso o verso 13. E daí o Senhor cita no finalzinho do verso 17, que para não os destruir, né, ele acabou perdoando eles, como nós já vimos lá, quando Moisés pediu para ser riscado do livro da vida, mas por amor ao povo, né, que o Senhor voltasse atrás e não destruísse o povo, por amor ao povo. Já no verso 20, também não falaremos sobre isso, mas verso 21, olha que interessantíssimo, ele repete praticamente a mesma frase do verso 13. Mas também os filhos se rebelaram contra mim. Então a primeira geração, aquela geração logo que saíram do Egito e foram para a terra prometida, passaram pelo exército e tudo, agora a outra geração. Mas também os filhos, né, ou seja, as gerações seguintes, se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos. Como assim não andaram nos meus estatutos? Se o Senhor já havia dado lá, né? O que aconteceu? O povo se desviou. Não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. A mesma frase do verso 13. E eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Então, queridos irmãos, que cada dia o Senhor venha nos iluminar para que nós possamos fazer e ter o coração semelhante àquelas pessoas que são agraciadas pelo Senhor, assim como Noé foi, que ele achou graça aos olhos do Senhor, Davi, que foi uma pessoa maravilhosa aos olhos do Senhor, e como está lá em 1 Reis 15, que falou a respeito de que em nada Davi tinha errado, a não ser na parte do adultério. Pense nisso, fique com o Senhor, que cada dia o nosso coração seja melhor aos olhos dele. Até a próxima.